Olá, o Replay veio conversar com um dos grandes goleiros da história do futebol cearense, Jurandir, que mora aqui na terra do Padre Cícero já há muito tempo, mas que já foi campeão, aliás, bicampeão cearense com o time do Ceará, passou por Calouros do Ar, pela base do Ferroviário e também pelos dois principais clubes aqui de Juazeiro, Icasa e Guarani. Natural da capital, mas já está há algum tempo aqui morando em Juazeiro, seu Jurandir? Eu cheguei aqui em 73, né? Só saí uma vez para o Asa de Arapiraca, 71, 81, 82. Voltei para o Guarani em 83, aí joguei mais 2 anos no Guarani, no Icasa e encerrei a carreira, em 85. O senhor no Ceará chegou a ser comparado, inclusive, com aquele goleiro russo, o Yashin, inclusive jogava todo de preto. Eu era fã por roupa preta, né? Jogava muito com aquela roupa. E eu começava a usar e os caras botaram apelido e ficou. Eu tenho até uma foto dele aqui que você viu. E eu sempre destacava mais com a roupa preta, que eu gostava. Como foi o grande momento que o senhor teve com a camisa do Ceará? É quando nós fomos campeões, né? Nós fomos campeões do. Antigamente era Nordestão, né? Hoje é Copa do Brasil, Copa do Brasil. Aí nós fomos campeões, já perdemos lá pro Paysandu lá em Belém do Pará, e aqui nós ganhamos o jogo e fomos campeões. E fomos bi também em cima do Remo. Mas graças a Deus foi tudo bem. O Ceará tinha um plantel muito bom. Nós fomos campeões. Eu era novo naquela época, 18 anos, mas eu sempre entrava uma partida. Era eu, Hélio e Ita. Ita vinha do Vasco. E o Vasco tinha uma fase de uns goleiros muito bom. Ele veio emprestado para o Ceará e ele que comandava tudo ali atrás. Mas graças a Deus foi muito bom, bem mesmo. O Ceará tinha um timaço e nós fomos campeões nessa etapa de 79, 80, por aí. Fomos campeões FIBI. O senhor chegou a jogar, inclusive, com o maior ídolo do Ceará, o Gildo. Né? O Gildo, para essa nova geração, era realmente aquele grande jogador, seu Jurandir? Muito bom jogador, cara amigo, excelente. Fazia muito gol. E eu passei. O Ceará tinha um time muito bom também. O Fortaleza tinha um time muito bom também, Fortaleza. E quando se defrontava o Ceará e Fortaleza, a guerra era grande, né? A rivalidade era enorme, mas sempre aquela rivalidade sadia, mas sempre o Ceará levava vantagem em cima do Fortaleza. O senhor veio para Juazeiro do Norte para jogar no Guarani. Inclusive, eu tive a informação que o senhor, no jogo do Guarani contra o Ceará, tinha gente que viu meio com desconfiança, que achava que o senhor podia facilitar o jogo para o Ceará. Conta um pouco essa história. Eu cheguei aqui em 73, né? Cheguei na sexta de manhã, treinei à tarde, sábado de manhã eu treinei e domingo joguei. Aí os caras, poxa, vai jogar, coisa do Ceará, chegou praticamente ontem. E eles ficaram meio cabreiros, né? Mas graças a Deus eu tive a chance de jogar na partida, me deram confiança, principalmente o treinador, né? Me deu confiança, defendi um pênalti da Costa e ganhamos o jogo 2-1. Acabou a desconfiança. Acabou. E é verdade que foi um torcedor ilustre, inclusive amigo nosso de imprensa, que foi responsável do senhor deixar o Ceará e vir para o Guarani, o Wilton Bezerra, é isso? Ele estava atrás de um goleiro lá no Ceará e o Gilvan Dias, que é o treinador do Ceará, disse que tinha um goleiro lá que era novo, tinha 18 anos, e me indicou. Aí trouxe, eu vou levar. Aí trouxe para cá, aí também não vi mais o Wilton Bezerra, só vejo por televisão. E ele me trouxe para cá e passei 7 anos aqui no Guarani. Então o Wilton foi meio cartola aí também. Meu amigo e meu cartão. Esse quadro aqui é do Guarani, é isso? Esse time, quando o senhor veio para cá, jogando aí num clássico no Romeirão. Esse é uns bons tipos que o Guarani tinha. E o senhor cabeludo. Cabeludo, cheguei aqui cabeludo, joguei uma partida contra o Icasa, se eu ganhasse, eu cortava o cabelo. E ganhamos o jogo e tive que cortar. Lembra desse time aí? Dá para escalar? Era Lima, Nado, Baiano e Tião. Edinho, Nicásio e o Biratã. Roberval, Manuel e Bosco. Baita time, hein? Bom time. Cearense só tinha eu, Lima, Baiano e Tião. E daí Nicásio. O resto tudo era pernambucano. Inclusive, Guto, mostra aqui essa imagem desse recorte aqui, olha, fazendo o comparativo do Jurandir na década de 70 pelo Ceará com o goleiro Yashin, né, o russo, que jogou aí as Copas de 58, 62, 63, o Aranha Negra, como era chamado lá na Rússia,
E aí um recorte da época aqui com o Jurandir. Jurandir, você é muito lembrado, pela torcida do Guarani, o pessoal que pegou naquela época. Mas o senhor também vestiu a camisa do Icasa. Eu joguei no Icasa em 84 e 85. Eu saí do Guarani, aí fui para o Icasa, passei 2 anos. Aí me deram meu passo para me procurar outro time. Achava que eu 35 anos eu estava velho, né? Aí eu para o seguinte, vamos embora. Aí, mas graças a Deus, o prefeito de Juazeiro, que era o Manuel Salviano, pediu para mim ficar em Juazeiro, me deu um emprego. E desse emprego passei 30 anos e estou aposentado pela prefeitura. O Jurandir hoje torce Guarani ou Icasa? Eu estou de futebol daqui. Eu queria que Guarani, Icasa, Barbária, Crato, tivesse a Série A e pudesse, né, levar torcedor, como antigamente a gente jogava Guarani e Icasa, ninguém, quando chegava 12 horas, 12 e meia, ninguém entrava mais no Romeirão. É gente demais, né? Gente demais e era aquela ruma de gente que você vê aqui, um momentinho aqui, olha os torcedores ali, ó. Aí tudo ali lá daqui bancado, lá do sol. Isso aqui, tudinho, ó. Lotado. 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 Não tinha briga, não tinha confusão, não tinha nada. Mas a guerra era grande. Era um jogão. Quando se defrontava Guarani e Casa, a guerra era grande. Eu estou vendo aqui um quadro aqui, o combinado de Casa e Guarani, 78. Inclusive o capitão Alexandre Torres, aliás, o Carlos Alberto Torres, também aí nesse time. Ele chamaram ele para fazer, para jogar essa partida. Nós jogamos, levamos 1-0, empatamos, eles fizeram 2-1, nós empatamos. E o 2-2 foi de bom grado. Foi o jogo contra o Fluminense, foi esse jogo aí? Foi, contra o Fluminense. Aí o Rivelino, veio uma turma boa do Fluminense. O Rivelino teve uma falta lá que os caras vai quebrar a mão de Jurandir. Mas graças a Deus eu dei para escanteio e deu certo. Terminou 2-2. 2-2. E essa vinda do Garrincha para cá, que inclusive vestiu a camisa do Guarani? Ele já estava em final de carreira, né? Tinha jogado em Recife e veio jogar a partida aqui no combinado. Ele fez até um gol em mim, né? Foi 1-1 esse jogo. Ele deu uma ajeitada para ele lá, ele chutou e 1-1. Bom jogador, mas já estava em final de carreira e só pegar um dinheirinho para poder, né? Viver a vida dele, dar o final da vida dele. Mas era um bom jogador. O homem era diferenciado mesmo. Diferenciado mesmo era Pelé, né? Que veio jogar aqui contra o Guarani e nós perdemos 2-0. Levamos o gol aos 39 do segundo tempo e o gol aos 40. Isso com o Santos? Com o Santos. Aí perdemos 2-0. E tem a história do jogador que marcou o Pelé, botaram o cara no pé do Pelé? Foi Edinho. É o nosso treinador, eu não estou lembrando do momento dele, né? O nome desse treinador. Aí ele disse, ó, onde o Pelé for, você vai atrás. Mas, doutor, eu não vou jogar não, você vai jogar. Mas onde ele for, você vai atrás. Aí eu sei que Pelé jogava muito também, dominava, tocava. Ele correndo atrás de Pelé. E no final ele pegou, falou com o Edinho, deu a camisa a Edinho, né? Camisa muito bonita, autografada. E Edinho ficou com a camisa e depois deu um diretor aí que gostava muito dele. E o Edinho acabou tendo o carinho do Rei Pelé nesse dia. Muita gente. O jogo era para começar às 8 horas, começou às 9h30. Muito bom. Lotado, não cabia uma formiga. Hoje, dos goleiros que o senhor vê aí no nosso futebol brasileiro, tem algum ali estilo Jurandir? Tem uns bons goleiros aí, mas tem uns que eu tivesse com 30 anos, ele era meu reserva. Por exemplo? Aquele goleiro do Corinthians. Tem tamanho, muito largo, pesadão, não sabe bater na bola, não sabe sair jogando, não sabe nada. Aí tem muitos bons goleiros. O Cássio é reserva do Jurandir? Era reserva. Eu com 30 anos. Porque ele não sabe sair do gol. Ele não sabe sair jogando com o pé. Outra coisa, quando ele pega na bola, ele não sabe nem que vai dar um chute. Antigamente, eu só conheço um goleiro aqui no Brasil que batia bem na bola, chama-se Rogério Ceni. Porque você bate na bola, ela vai assim, né? Esses hoje bate assim. Ela faz aqui. Então eu olho muito os goleiros. O Neuer, do Bayern de Munique, o Ederson, do Manchester City, o Alisson, do Liverpool. Tem muito cara bom goleiro. Esse goleiro do Santos aí, agora recente. Levou um gol no meio do campo. O que é que ele foi fazer ali? Jurandir não levava. É precipitação. Você tem que ver. O Santos tem que ganhar o jogo, mas não, você não pode precipitar, ficar no meio de campo esperando que o time ataque, e o cara meter, o cara no meio do campo é um gol.
Aí é confusão, né? Aí, pô, aí Santos. Eu tenho até um bonequinho do Santos. Eu não queria que o Santos caísse, nem o Vasco, né? Não caía, eu torço Flamengo. Mas aí, infelizmente, o Santos está aí na Série B para o ano, né? É verdade. Seu Jurandir, prazer estar conversando com o senhor, esse papo aqui rápido, mas fazendo um resumo aí da sua carreira, muito bacana. E aí fica aqui pro pessoal, torcedor aí das antigas, do Guarani, do Icasa, do Ceará, onde teve grande destaque aqui o seu Jurandir, mora em Juazeiro do Norte. E foi uma ação do Cartola Wilton Bezerra, que tirou o homem do Ceará e trouxe para o Guarani. E outra coisa também, quando eu cheguei no Ceará em 79, eu cheguei de manhã, lá de Uruburetama. Mandaram me chamar, eu cheguei com uma malazinha de madeira, aí o cara chegou e disse, ei, goleiro, aí o Marco vai sentar aí, ei, vem cá, senta ali. Sentou, era Giovanni Dias. Para tomar um banho, para te almoçar, à tarde tem Ceará e Ferroviário. 15 de novembro de 79. Portões abertos. Ixi, Maria. Aí vamos treinar. Aí fui treinar, treinei, o campo cheio de carrapicho. Aí esquei à tarde, na reserva, de pô. Aí, tu fica fora, vou levar o garotão aí. Aí me levou, né? Quando terminou o primeiro tempo, aí ele chegou para mim e disse, tem coragem de entrar? Eu disse, tenho. Eu vinha jogando para as seleções de termo municipal, aquele negócio todo. E nós fomos eu fui para o segundo tempo. Naquela época eu tinha, né? Cuspia na mão, cuspia na outra, passava areia, fazia assim e ia pro jogo. E nós fomos fizemos 1-0 no Ferroviário. Aí quando foi lá por 25 minutos, houve uma falta. E no Ferroviário tinha um jogador chamado Coca-Cola. Você deve ter saber, mano. Coca-Cola, batia bem na bola. Ele com barreira, batia bem. Mas sem barreira ele batia mal. Era igual o Dodge. Dodge sem barreira, era um chute danado. Com barreira ele já... Então, eu pedi aberto. Na trave de cima do PV, né? Que não tinha uma castanha, PV. E os caras gritaram assim, seu filho da puta, se você levar um gol aí, você morre. Comigo, né? Brincando, né? Aí eu abri, peguei, chutaram, peguei e balancei. Aí ganhamos o jogo de 1-0. Aí o Tiradentes veio atrás de mim, me ofereceu uma vaga de sargento, para mim ficar lá jogando. Eu digo, não, era até o capitão Roberto. Ele disse, não, capitão, façamos o seguinte, como eu fui chamado para o Ceará, deixa eu resolver o problema, depois vim aqui falar com o senhor. Aí fiquei no Ceará e já passei 3 anos ainda. E agora está no Juazeiro do Norte. Jurandir, um dos grandes goleiros da história do futebol cearense e que já há 30 anos está aqui na terra do Padre Cícero. Aliás, mais de 30 anos. 30 anos ele está só de aposentado, né, que teve no município. Mas há mais de 40 anos aqui em Juazeiro, não saiu mais e está morando aqui na terra do Padre Cícero e relembrando algumas histórias muito bacanas aqui pra gente, tá bom? Lembre-se, grandes momentos merecem replay, com imagens de Guto Vital, Tony Souza, ao lado desse ídolo do futebol cearense, Jurandir.